todos novamente, que Deus os abençoe. Hoje será o Espírito Santo através de mim, vamos melhor se colocar dessa forma, que vamos refletir um pouco sobre esse personagem que eu confesso não conhecia tanto. Essa é a proposta, na verdade, dessa revista que nós estamos estudando, né? Personagens do Novo Testamento, gente que fez. E nós vamos falar sobre esse personagem que me cativou bastante, que eu brinquei com a Carol que eu me apaixonei. Eu acho bacana isso quando a gente estuda a palavra de Deus e encontra ou algo ou alguém que nós possamos copiar, ou alguém que a gente precisa olhar e falar assim, olha, esse aqui eu preciso avaliar se eu não tenho as mesmas características e aprender com os seus erros. Mas antes, meus irmãos, eu queria avisar a igreja. Nós estamos, né, em fase de adaptação, construindo algumas questões. Nós precisamos que você aponte a sua presença, tá bom? A gente fez a estratégia do Google Forms, foi uma das alternativas, mas hoje, a pedido da Carol, que é a coordenadora da EBD, vou pedir para que você escreva o seu nome. Está passando então uma prancheta e uma caneta. Leia o que está escrito na caneta, mas devolva, por favor. Escreva o seu nome para que a gente possa fazer esse controle. Vou começar aqui com o próprio pastor. Por favor, pastor. Eu me lembro, enquanto passa a prancheta, estávamos em uma convenção na Batista do Cafezal e um pastor nos chamou a atenção sobre a importância, acho que o pastor Sinésio estava, de nós entendermos o que estávamos cantando. Isso porque, na época, no passado, né, essa questão de projetar a letra, de colocar antes no projetor, no retroprojetor, e depois no data show, isso é algo novo, relativamente novo. E um pastor deu muita risada porque uma das crianças, ela cantava, era o seu nome Barnabé, animal de chifre, porque era o que ela entendia. Então, assim, quando ela cantou foi motivo de riso, mas assim, a importância de nós, primeiro termos letras bíblicas, graças a Deus, essa é uma das canções que fala sobre esse personagem, e depois entendermos o que nós estamos cantando, né? Na época não tinha essa questão, às vezes não era tão audível, era muito rápido, e se cantava dessa forma. Meus irmãos, para quem tem a apostila, nós vamos então entrar na página 45 e vamos falar sobre Barnabé. Nós vamos ler, introduzindo dois textos, então eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, 32 a 37. E depois em Filipenses 2, de 1 a 11. Lembrando que a proposta da EBD é ser bastante interativa, eu acredito que tenha um microfone disponível, caso você queira se manifestar, o Andrei está me sinalizando ali, você pode levantar a sua mão. É uma conversa, meus irmãos. A proposta da EBD sempre foi essa proposta de vocês sempre interagirem, ficarem muito à vontade para concordar, para apontar, para discordar, tá? Estamos num espaço com princípios batistas e democráticos. A gente precisa ter um comportamento como os irmãos de Bereia, né? Sempre olhando para aquilo que o professor, o pastor, aquele que está aqui à frente falando, para saber se isso é de fato bíblico ou não. E antes de nós fazermos a leitura, eu queria convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça para que nós possamos orar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade e pela sua misericórdia que nós cantamos nesta manhã, Senhor, que dura para sempre, Pai. Senhor, é aí que nós ancoramos o nosso coração, é na sua misericórdia, e sabemos que é por sua misericórdia que aqui estamos. É por sua misericórdia que existe esse espaço de escola bíblica dominical, Senhor, há mais de 50 anos neste lugar. E é por sua misericórdia que nós rogamos que este espaço, que esse tempo onde a igreja pode se reunir em torno da palavra, possa permanecer, ó Deus, por muitos e muitos anos. Senhor, que haja no nosso coração essa reverência e essa necessidade de entendermos como os teus discípulos, Pai, como discípulos de Cristo, nós precisamos aprender constantemente.
Senhor, não há quem se forme desse lado da eternidade, já dizia um teólogo. Então, Senhor, todos nós precisamos olhar para a sua palavra, Senhor, e dependendo do teu Santo Espírito, Senhor, aprender com o que ela tem a nos dizer. Que o Senhor nos fale ao coração, ó Pai. Foi o teu Espírito que inspirou as Escrituras. Então, que esse mesmo Espírito, Senhor, traga aos nossos corações a tua palavra e que possa, Deus, falar ao nosso coração aquilo que nós temos e precisamos aprender. Senhor Deus, oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Atos 4, 32 a 37, eu queria convidar algum irmão para lê-lo integralmente o texto. Josias levantou a mão. Vai ler, Josias, por favor? Está com a voz ruim? Pedi para a irmã Sônia, por gentileza. Você pode ler, irmã Sônia? O Josias vai trazer aqui, Atos 4, de 32 a 37, por favor. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer, aquele que dá ânimo. Amém. A gente vê então um texto onde é citado, né, uma das passagens onde é citado esse personagem que nós vamos estudar, Barnabé. E eu queria pedir que o Joel pudesse ler então, por gentileza, Filipenses 2, de 1 a 11, por favor. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravos e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Obrigado, Joel. Obrigado também, irmã Sônia. Meus irmãos, esse texto, quem está com a revista, é o texto básico, né? Atos 4, 32 a 37, o texto devocional, carta de Paulo aos Filipenses, que mostra as instruções que Paulo dá do que precisa necessariamente acontecer, se desenvolver dentro de uma comunidade. Nós vamos falar um pouco sobre Barnabé, especificamente, tendo como pano de fundo esses dois textos e outros textos da Palavra de Deus.
Lembrando que o enfoque do texto é uma espécie de estudo bibliográfico a respeito desse personagem, e esse objetivo seria o que nós podemos aprender, né, e perceber com a vida de Barnabé. Um homem que, pelos relatos da palavra, eu percebo, foi algo que impactou muito ao meu coração, pregava não apenas com sua boca, mas principalmente com as suas atitudes, né, algumas delas descritas na palavra de Deus. Barnabé era um cognome, ou um apelido, né, o nome dele, na verdade, era José. E ele recebeu esse nome porque algumas traduções trazem como filho da exortação, o filho da consolação. A NVT traz o encorajador. Então essa era uma das características tão agradáveis de Barnabé, tão queridas de Barnabé, que era um homem, e a gente vai ver ao longo dos relatos, que encorajava, que motivava. E quando a gente pensa sobre consolo, exortação e encorajamento, a gente percebe 3 de grandes características que todo cristão precisa desenvolver, especialmente quando a gente olha para nós, enquanto igreja, e principalmente para o mundo também. Como a gente percebe que tem faltado encorajamento, consolação e exortação. Barnabé é mencionado 34 vezes na Bíblia, meus irmãos, 29 vezes em Atos e 5 vezes nas cartas de Paulo, tá? Como o próprio texto diz, ele era natural de Chipre, uma ilha próxima à Turquia e ao Líbano. E há relatos, né, isso baseado em alguns estudos que eu consegui ir atrás, que provavelmente ele tinha uma figura física que talvez trouxesse, né, algum tipo de imponência. Isso porque em Atos 14:12, quando Paulo e Barnabé estavam em Listra, ele é chamado pelos habitantes de Listra de Júpiter, né, que é o nome latino para o deus grego Zeus. Então, assim, para ele receber esse apelido significa que ele provavelmente tinha algum tipo de suspeita-se, né? É evidente assim que ele tinha alguma situação de imponência, né? Paulo, por sua vez, foi chamado Mercúrio ou Hermes porque, segundo a Bíblia, era aquele que falava, né? Uma curiosidade, meus irmãos, se você ler lá no livro de Atos, no capítulo 14, eles foram assim chamados porque havia uma lenda na cidade de Listra, que uma vez essa cidade foi visitada, né, segundo a lenda da cidade, por Júpiter e Mercúrio. Só que na época ninguém, segundo a lenda, quis oferecer hospedagem para eles. E apenas um casal idoso fez isso. E o entendimento da divindade, da forma como aquela cultura entendia, segundo a lenda, Júpiter e Mercúrio mataram todos os habitantes da cidade de Listra, só deixando esse casal idoso vivo, né? E por causa disso, a cidade primeiro, lá no relato de Atos 14, você verá, quis empoderá-los, né? Havia um templo de Júpiter lá, e o sacerdote quis trazer touros, trazer presentes para eles, num primeiro momento, mas alguns dias depois a cidade quis, na verdade, apedrejá-lo. E, na verdade, o fez, né? Eles passaram muitas dificuldades. A Bíblia relata que eles foram levados para fora da cidade, apedrejados, e sobreviveram porque eles acharam que eles já estavam mortos. Os habitantes que fizeram esse apedrejamento acharam que Paulo e Barnabé estavam mortos, né? Então, assim, mostra como o princípio, né, das grandes dificuldades que eles tiveram, mas sustentados pelo poder de Deus. Chama atenção também a reação dos dois quando são confundidos com essas divindades. Eles se lançam à multidão, rasgam suas próprias vestes e diz: olha, aqui tem carne como a sua carne, nós somos homens como vocês. Toda honra e toda glória ao Deus verdadeiro. Então eles se negaram a ser adorados e a população naquele ambiente rapidamente passa de adoração para querer matá-los, né? Como às vezes, né, a vontade popular, os anseios assim, apaixonados e cegos, muitas vezes, num momento adora, num momento celebra, mas logo num outro momento, quando aquele ídolo deles, quando aquele Deus com D minúsculo não atende às suas expectativas, ele já rejeita, já quer matar. E a gente vê isso também na história de Cristo, né? Que num domingo entra em Jerusalém de uma forma, no outro fim de semana a gente sabe muito bem o que aconteceu.
Meus irmãos, o impacto pessoal com essa história de Barnabé, tá? A gente vai falar um pouquinho, porque eu coloquei aqui, né? Alguém que eu queria por perto, meus irmãos. Se você ler, né? Eu creio que você tenha lido já a respeito de Barnabé, você vai ver por quê, né? Ou alguém por perto, ou alguém que eu gostaria de ser, né? Ou que devemos trabalhar para desenvolver suas boas características. Alguém que demonstrou com suas ações, sua postura e sua conduta, no geral, que refletia o seu coração. Como eu falei, alguém que pregava por meio de suas atitudes, suas ações falavam por ele. E daí, meus irmãos, antes de entrarmos necessariamente na revista, eu queria fazer uma pergunta a vocês, e que vocês possam responder para vocês mesmos, pensando e refletindo. A Bíblia chama Barnabé de um encorajador. Eu pergunto a você, como nós podemos encorajar alguém? Como que nós encorajamos uma pessoa, né? Basicamente, falando e se comunicando. E para que a gente possa refletir, Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração, palavras do próprio Jesus. Então eu já percebo, nessa postura que Barnabé tinha de encorajamento, como aquilo, conteúdo e forma do que nós falamos, é um grande termômetro do estado do nosso coração, do estado do nosso interior. E, meus irmãos, observar o padrão da nossa fala e o impacto delas no outro, naqueles mais próximos, é um grande mensurador de entender como está o nosso coração. E a reflexão que fazemos, como falta encorajamento neste mundo. Né? Para quem navega um pouquinho só pelas redes sociais, entende como a internet se transformou num tribunal de especialistas e de críticas, né? E que nós precisamos ter um comportamento diferente. Eu não digo que nós não precisamos criticar, apontar o pecado, o erro, aquilo que de fato precisa ser denunciado. O Evangelho, ele é um grande confronto ao mundo, à ideologia que o mundo prega. Mas como nós também precisamos reconhecer as boas práticas, as boas iniciativas, e sempre criticar no sentido de impulsionar a pessoa a conhecer a verdade, né? Lembrando que exortação, como ele é chamado, filho da exortação, ato e efeito de exortar, encorajar, estimular, incitar, não insultar, incitar, tá? É um estímulo, é chamar a atenção, é aproximar a pessoa de novo ao caminho do Senhor. Então, ao longo de tudo isso que a gente vai estudar aqui, a gente vai ver como Barnabé foi esse homem que, começando por Paulo, mas que demonstrou ao longo de toda a sua trajetória, de todo o seu ministério, como ele teve esse comportamento de acreditar no que Deus podia fazer através daquela pessoa, de talvez não olhar para o estado atual daquela pessoa, mas por aquilo que Deus poderia fazer ao longo de todo um processo. E entrando necessariamente na revista, meus irmãos, Barnabé, é um relato aqui bíblico, então, que ele vendeu um campo, né, e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E daí a gente já tem uma pequena observação a se fazer. Por quê? Barnabé era judeu, de uma família de sacerdotes e da tribo de Levi. E se você se lembra, lá em Números 18 e 20, Deuteronômio 10, 9, na distribuição, na organização das tribos, os levitas não herdavam terras, né? Na divisão que se houve, a tribo dos levitas, o próprio Senhor os deixou de lado, dizendo que o próprio Deus seria a sua herança. É o que temos lá, ó. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre os seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela dá 4 possibilidades. Por que Barnabé tinha esse campo, tá? Então são possibilidades levantadas. A primeira é que talvez no primeiro século os judeus não impusessem essa característica da lei, esse ponto da lei. Uma segunda hipótese seria o trabalho de Barnabé, então a venda e compra de campos, terrenos, seria o negócio dele, tá? Então seria o trabalho dele, por isso ele possuía essas terras. Uma terceira hipótese seria que pudesse ser herdado por meio da sua esposa, então através de um casamento, a esposa então herdando a terra,
ele naturalmente também a possuiria, ou a quarta hipótese, que seria que a terra podia estar lá em Chipre. Então, longe do território de Israel, onde a proibição e a lei não se aplicavam. Tá? Essas são as teorias que se levantam porque que Barnabé tinha um campo, mesmo ele sendo da tribo de Levi. Tá? Mas o que mais importa, na verdade, é a reação dele. E se você olhar lá na revista, você vai começar a perceber como o autor, nosso querido pastor Rivaldo Braga, ele traz alguns destaques, né? O primeiro deles é a marca da generosidade. Então a gente percebe que Barnabé, ele foi uma das figuras mais importantes na época da igreja primitiva, né? E a igreja se caracterizava por uma característica ótima, por uma cultura, né? A gente olha lá para Atos 4 novamente, e o texto da Bíblia diz o seguinte, 4:32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Meus irmãos, existem várias formas de a gente abordar, e nós não vamos necessariamente estudar as características da igreja primitiva. Nós estamos estudando sobre Barnabé. Porém, eu confesso aos irmãos que nos estudos, quando a gente olha algumas características, a gente começa a entender como algumas ideologias, talvez políticas, tentam se apropriar de alguns conceitos para, de repente, divulgar suas ideias, né? Quando você olha essas questões de todos não se considerarem donos de alguma coisa, de modo que compartilhavam tudo o que tinham, isso era feito, o pastor Rivaldo coloca aqui, a Bíblia também, isso era feito de forma extremamente voluntária, como uma iniciativa de um coração que entendeu em amor que fazer isso era o bem. Então o amor era um fundamento, não era nenhuma imposição. Isso era feito de forma extremamente voluntária e de coração. Tanto é que o coração e a ação era mais importante, que você conhece a história de Ananias e Safira, um pouco mais à frente, que vendem também seus terrenos, mas não entregam completamente, não são completamente sinceros naquilo que eles estavam fazendo. E nós sabemos o fim que esses dois levam, são fulminados, né? Porque mentiram, porque o coração deles não estava voltado completamente a essa ação que eles estavam fazendo. E esse fundamento do amor, meus irmãos, aqui a revista coloca que foi dentro desse princípio que Barnabé tinha de igualdade entre os homens. O versículo 32 diz: todos eram continuamente supridos por causa da afetividade que os vinculava fortemente. Esse vínculo, meus irmãos, promovido, essa unidade promovida pelo Espírito, pelo amor, é o que fazia com que eles tinham essa postura de entender que o que ele tinha poderia ser usado para abençoar algum outro irmão. Era um convívio muito íntimo que cada um deles tinha e que nós também precisamos, dentro das nossas possibilidades, desenvolver a ponto de perceber, eu comento com alguns amigos que nós temos aqui na igreja, perceber aquilo que não é dito. Quantas vezes um amigo chega para nós, um irmão, uma irmã da igreja, a gente pergunta se você está bem. Nós tradicionalmente fazemos isso com todos, né, inclusive fora da igreja. Está tudo bem? E isso às vezes virou uma pergunta cultural, porque nem sempre a gente, quando a pessoa fala, olha, não está. Né? Às vezes você fez essa pergunta e a pessoa quer desabafar ali, e a gente até se surpreende com isso. Então, como é importante nesse convívio, meus irmãos, nós termos uma intimidade para perceber aquilo que não é dito. Né? Porque às vezes a pessoa vai falar com a boca que está tudo bem, mas com seus olhos ou com seu silêncio, muitas vezes, nós interpretamos ou entendemos que não está. Como é bom quando nós somos surpreendidos com uma pessoa que nem pergunta. Ela te conhece tanto que ela chega e fala assim, você não está bem, não é? E é importante, meus irmãos, nós entendermos que nessa comunidade da igreja, pela ação do Espírito, eu sempre falo assim, penso comigo que a igreja precisa ser um local onde nós podemos ser vulneráveis. Nós somos todos aqui dependentes da graça de Deus, do Espírito de Deus. Me marcou muito uma fala do pastor Felipe, acho que há uns 2 domingos atrás, a respeito dos momentos de oração aqui,
Você não precisa ter vergonha de vir à frente e anunciar que você depende de Deus. Porque de fato, meus irmãos, todos nós dependemos. E que bom que a gente pode, orando e tendo esse espaço da igreja onde a gente pode ser nós mesmos. Na verdade, deveria ser, né, o espaço onde nós tiramos de fato todas as nossas máscaras e a gente pode ser vulnerável. Nós precisamos de espaço onde nós possamos expressar essa vulnerabilidade e termos essa confiança, termos esse ambiente de afeto e vínculo a ponto de nós entendermos que somos dependentes uns dos outros. O cristão, ele não foi chamado para andar sozinho, é uma escolha, né? E nós temos visto algumas situações, converso com algumas pessoas, não dessa igreja, mas que muitas vezes, a minha interpretação, se escondem através de uma igreja grande. Eu falo, mas você não recebe visita, não participa de alguma comunidade menor, de algum grupo menor? Ah, não dá muito trabalho e também é a minha vida, né? Então, assim, eu falo que é uma avenida de mão dupla, porque você de fato se expõe quando você convive. Você abre para suas fraquezas, para suas lutas, e a pessoa faz o mesmo, né? Eu me lembro de uma situação no grupo dos homens em que havia um momento de oração, de contrição mesmo, e eu e mais um outro irmão estávamos assim, declaradamente, de forma respeitosa, mas colocando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E um jovem que estava, naquele dia, ele não frequentava muito bem o grupo dos homens, mas assim, ele de repente ele explodiu de emoção, de choro, de angústia, e chorou e falou, olha, eu passo por essa mesma dificuldade. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque nós choramos juntos, nós oramos juntos. Então, a minha oração e a nossa oração, quando formos orar por ele, não foi a oração de alguém que estava confrontando o seu pecado, mas como se nós também não pecássemos, como se fôssemos santos, como, né, era uma oração olha, ele padece da mesma dificuldade que eu tenho. E, meus irmãos, quando você percebe, né, ou quando alguém ora com a mesma, e passou pela mesma dificuldade que você passou, é diferente. Quando eu vejo e percebo o testemunho de alguns irmãos libertos da Cracolândia, por exemplo, que estavam lá, que viveram aquela realidade, é muito diferente. É muito diferente porque ele passou por aquilo, ele superou, então a palavra dele vem de uma forma diferente, como alguém que experimentou as trevas, mas que pela graça de Deus foi liberto pelo poder do Senhor. Isso traz esperança, isso é maravilhoso. Então, o que nós precisamos, pensando em como era o fundamento da vida de Barnabé, é esse princípio de igualdade entre nós, que nós todos somos iguais, todos dependentes da graça de Deus, todos temos as nossas necessidades, que precisamos necessariamente dessa convivência para a gente entender aquilo que muitas vezes não é dito. Também Barnabé colocava, segundo o pastor aqui, a grandeza dos homens. Então, não só a igualdade. Diz aqui o texto, repartir com o que se tem. Repartir o que se tem com os que não têm, além de eliminar a necessidade, é também um ato de valorização do ser humano. E ele dá uma ênfase aqui, meus irmãos. Não era proibido possuir, vendia quem quisesse. Repartir era uma ação livre e voluntária que exalta o ser humano. Não era algo ideológico imposto, né, sem uma reflexão, era algo que brotava naturalmente. Então, até para que nós, quando conversarmos com alguém, possamos fazer essa explicação de como acontecia a igreja no princípio primitivo. Porque hoje em dia tem muita gente que pega essa igreja, esse relato da igreja primitiva, coloca a sua ideologia política e fala que Jesus, por exemplo, era um comunista, porque tudo era comum. Então é bem diferente você ter uma ideologia imposta, que não reflete, e que naturalmente, pela pecaminosidade do homem, embora esse discurso de que tudo é incomum, acabam e que não existem esferas de hierarquia dentro da sociedade, a gente sabe na prática que não é o que acontece. Ali era um ambiente de amor, de paz, de doação uns para com os outros. Não imune a problemas, meus irmãos. Se você ler, né, Atos e saber que também eram seres humanos, você vai ver que a igreja primitiva também tinha suas dificuldades. A gente vai ver que Barnabé também participou de alguns momentos difíceis, onde ele precisou se impor, onde ele precisou
colocar a sua visão junto com Paulo. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas é dada uma ênfase que era uma ação livre e voluntária. Repartir é um ato que valoriza o ser humano e eleva-o acima do objeto. A vida humana vale mais do que as coisas. Com a atitude de Barnabé, a gente consegue refletir também se nós estamos usando as coisas para servir as pessoas, ou usando as coisas, ou usando as pessoas para obter as coisas. E meus irmãos, como isso é diferente nesse mundo que a gente vive lá fora, né? Você que convive com muitas pessoas não cristãs, ou algumas, ainda que cristãs, estejam em processo de amadurecimento, que muitas vezes têm um grande apego pelas coisas, mais do que as pessoas. Então é algo para nós refletirmos também, né? Nós servimos as pessoas, nós servimos ao Senhor e usamos as coisas, e não o contrário, né? A vida humana sempre vai ser muito mais importante do que as coisas. Uma segunda marca que se coloca aqui, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algo a fazer? Pastor? Rafa, é muito interessante, né, essa generosidade que a gente vê em Barnabé. E, de fato, há um contraste bem grande entre a generosidade de Barnabé e a generosidade de Ananias e Safira. Capítulo 4, capítulo 5. Porque a generosidade de Barnabé é algo do coração mesmo, né? Ele, vendo a necessidade, ele decide vender o que tem e colocar aos pés dos apóstolos. E é interessante isso, porque quando ele coloca o que ele tinha nos pés dos apóstolos, ele está perdendo direito naquilo. Ele está dizendo, isso não me pertence mais, eu acredito na obra que os apóstolos estão realizando, eu acredito que eles são homens de Deus, e eu acredito que eles vão dar bom fim a esse recurso vai abençoar pessoas. E Ananias e Safira é diferente. Eles entregam uma parte daquilo que eles venderam, dizendo que era tudo, porque o objetivo deles é ganhar uma certa projeção. Eles são generosos porque eles querem, de alguma forma, ser reconhecidos também. Quem sabe ter um apelido como Barnabé tinha, né? O homem da consolação, o homem da exortação. Talvez eles quisessem também ter um apelido assim, serem conhecidos como alguém generoso na sociedade. No entanto, o coração deles não era verdadeiramente generoso. Obviamente, nós vivemos num mundo onde nós não temos mais essa necessidade, nem era necessidade na época de Barnabé, mas nós não temos necessidade de vender tudo o que temos e depositar aos pés dos apóstolos, ou dedicar na igreja. Mas a generosidade de Barnabé nos ensina que se Deus disser para nós fazermos isso, nós temos que fazer. Então, algo que eu percebo muito claro quando a gente fala sobre generosidade, é que a generosidade é uma ideia que dá e passa. E a gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes Deus toca o nosso coração dizendo, invista nisso. Supra aquela necessidade. Dê aquilo ali. Tira o dinheiro da conta e paga aquilo que aquela pessoa está precisando. E se a gente pensa 2, 3 vezes, a gente mata a generosidade. Porque a gente não dá atenção para o que Deus está falando. A gente começa a racionalizar. Nós não sabemos o que aconteceu, mas é bem provável que Ananias e Safira, no caminho que voltavam, com a bolsa cheia do dinheiro do terreno que venderam, eles talvez começassem a pensar, será que tem que dar mesmo? Será que é necessário dar tudo? Não era necessário dar nada. Mas eles começam a racionalizar. Então a generosidade é algo que Deus toca o nosso coração para nós nos envolvermos com um determinado projeto. E quando nós ouvimos Deus falando no nosso coração, nós precisamos obedecer. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aquelas pessoas que ficam pedindo dinheiro no semáforo, sabe? Eu não costumo dar dinheiro para aquelas pessoas porque acredito que elas farão mau uso do dinheiro que a gente dá. E que possivelmente aquela pessoa que fica com aquela placa escrito fome, não está com tanta fome assim. Mas existem vezes em que Deus toca o meu coração e Deus fala, dá. E eu tenho procurado ter sensibilidade em relação a isso. Quando Deus fala, dá, eu dou. Quando eu não sinto de Deus que devo dar, eu não dou. Então isso é muito importante na nossa vida como igreja e na nossa vida como povo generoso de Deus. É ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Ninguém é obrigado a dar, mas quando Deus fala, nós precisamos ser obedientes. E não procurar o benefício que a generosidade traz,
mas em de fato sermos altruístas, né? Entregarmos de coração. E na vida de Barnabé a gente vê essa generosidade genuína, que entrega, que oferta, que dedica e que não quer mais ser dono daquilo, né? Então, quando Deus tocar os nossos corações, nós precisamos atender, e eu acho que isso é uma lição muito importante de Barnabé. Amém, pastor. Eu me lembro a primeira vez que o senhor falou isso e agora tento fazer isso também, né? Porque de fato a gente não conhece a pessoa que nos procura, mas quando é o próprio Senhor nos motivando, é isso que nós precisamos, por graça e misericórdia, fazer. Eu me lembro do pastor Sinésio testemunhando também quando ele precisou entregar o carro dele. E assim, deixa eu explicar isso, né, meus irmãos? O carro dele é o Senhor, mas o desafio de entender que ele de fato estava entregando, que o senhor poderia pedi-lo, né? E como isso nós precisamos, pela graça de Deus, trabalhar mesmo, né? Desenvolvermos buscando ao Senhor, porque quanto mais a gente se desprende das coisas no sentido de entendê-las como algo que vai sim nos beneficiar, nos suprir muitas coisas, mas que talvez aquilo pode ser bênção para uma outra pessoa, como bem disse o pastor, que a gente possa ter essa sensibilidade para entender assim, né? E às vezes, meus irmãos, é o nosso tempo também. Hoje em dia a gente posso ampliar um pouco essa questão das coisas, como muitas vezes nós precisamos doar o nosso tempo, né? Como Deus muitas vezes nos direciona para literalmente apenas ouvir uma pessoa. E como nós precisamos, assim, pela sensibilidade do Espírito, sermos esses ouvidos que muitas vezes só vão ouvir, né? Eu trabalhava em um setor que atendia e lidava com o público. Então, muitas vezes, talvez mais da metade das vezes, eu não conseguia resolver aquela situação. Mas no final a pessoa até agradecia, mas por quê? Porque primeiro eu deixava ela falar, né? Às vezes ela não tentava resolver, não tentava dizer para ela que não era possível, sem ouvi-la primeiro, né? Acolhê-la primeiro. Então, eu creio que isso é uma grande marca que nós precisamos também desenvolver, né? Que a gente possa pensar, sim, nessa grandeza, nessa generosidade, né? Não ter uma vida tão autocentrada que não tenhamos mais tempo nem condições de abençoar o outro. E uma forma de abençoar, aqui o pastor coloca a marca de um discipulador. A gente vai observando que, ao longo dos relatos onde fala de Barnabé, como ele era uma pessoa interessada em caminhar junto, né? E como isso é uma questão que o pastor Sinésio também colocava e o pastor Felipe tem nos proposto enquanto cristãos, que nós precisamos andar com alguém que possa ser usado por Deus para nos abençoar e nos falar algumas verdades, e que nós também possamos ter uma confiança a ponto de falar de algumas situações, como também precisamos discipular, abençoar alguém, né, que a gente possa encostar e que precisa de alguma ajuda, que a gente pode, de repente, estar caminhando na fé, de repente nem é um cristão, mas que você possa primeiro caminhar junto com essa pessoa, né, se importar com ela, para que você tenha um vínculo, que Deus possa criar um vínculo entre vocês dois, que ela entende que aquilo que você falar, ainda que seja duro, é para o bem dela, é por amá-la, né? Mas que primeiro a gente crie esse vínculo. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa iniciativa é começar pela exortação, pelo apontamento, pela crítica, antes de criar esse vínculo. E aqui eu vou dar um rápido testemunho pessoal, não sei se eu já comentei, acho que eu comentei no grupo dos homens, que aconteceu comigo, né? Porque eu sabia de uma situação, né, que chegou de um membro da família, de um homem, e eu fiquei sabendo que ele estava tendo algumas condutas que não são aceitáveis diante da palavra, e eu teria uma oportunidade de oferecer-lhe uma carona. Então eu falei, vai ser hoje, vai ser nessa carona que eu vou, né, falar com ele, vou confrontá-lo tudo. E meus irmãos, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. E assim, numa fração de segundo, num conceito, numa palavra, ele te dá, eu brinco assim, às vezes dá uma palavra, mas por trás dessa palavra há um desdobramento de uma tese inteira. Tudo isso foi muito rápido assim. Não foi audivelmente, mas eu traduzo dessa forma para que eu possa entender e os irmãos também. Porque no meu coração, eu falei, vai ser hoje, né? E a pessoa já estava vindo lá. E numa fração de segundo, né, o Espírito, mas o que você quer fazer? Confrontá-lo? Quanto tempo você dobrou o seu joelho e orou por essa situação, pelo seu irmão? Aí eu não orei, né?
você vai fazer isso na força da sua carne. O amor não está motivando você a fazer isso. Você fazer isso agora, ele não vai aceitar e ainda pode ficar chateado com você. Então, assim, quando eu entendi que não era o amor, que não era... porque o amor me motivaria a orar, a entender que ele não tem que prestar contas a mim, mas sim ao próprio Deus. E que se Deus quisesse me usar para falar ao coração dele, a intenção não seria destruí-lo. A intenção seria apontar para que ele pudesse, em amor, se voltar, se arrepender e voltar para o Pai. E quando eu entendi, naqueles momentos onde ele estava saindo da casa dele até entrar no carro, questão de menos de 1 minuto, que o amor não seria o principal motivo para que eu pudesse exortá-lo, eu entendi claramente que Deus não queria que eu fizesse aquilo naquele momento, eu não o fiz. Então, assim, graças a Deus. Porque nós precisamos ter essa sensibilidade que a exortação, que o encorajamento objetiva, ainda que a pessoa não goste, mas o objetivo é o bem dela. Isso precisa ser bem claro assim. E quando é o Espírito Santo te usando para exortar, te usando para encorajar uma pessoa, ela própria entende que não é a pessoa que está falando com ela, é o próprio Deus através da sua vida. Então, que nós possamos, pela graça de Deus, desenvolver uma intimidade tal com o Espírito Santo que ele possa nos incomodar para fazer, ou muitas vezes nos incomodar para retroceder, para falar, olha, agora não. Porque há momentos, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a palavra língua, ela é como um pequeno fagulho que pode incendiar um bosque inteiro. A vida e a morte estão no poder na língua. Então, o resultado será de bem aquele que bem a usa. Então, que a gente possa, nessa caminhada discipuladora, que é uma das ênfases também da Igreja Multiplicadora, uma questão da Igreja Batista como um todo, mas assim, temos essa atitude de Barnabé, que diz assim, que no entanto, Barnabé teve uma atitude muito corajosa e arriscada, colocou-se ao lado de Paulo como advogado para justificá-lo perante os apóstolos. Logo após a conversão de Paulo, ele então precisa de uma pessoa que o introduza à igreja. Por quê? Paulo era um perseguidor da igreja. Então muita gente achava que essa questão que chegou aos ouvidos que Paulo se converteu, isso é mais uma estratégia, para que quando a gente chegar lá, a gente seja capturado, que a gente seja torturado para denunciar onde estão se escondendo os outros cristãos. Então foi necessário que Barnabé, nessa atitude de amor, de entender a vontade de Deus, se colocasse ao lado de Paulo. Depois disso, essa amizade resulta na primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai para Tarso, e ao surgir uma comunidade em Antioquia, Barnabé também é enviado para assisti-la. O interesse de Barnabé por Paulo é claro e mostra que ele enxergava valor aonde todos negavam. Quantas pessoas, o pastor faz a pergunta, há em nosso meio, cujo potencial é tão grande e não é explorado? É necessário, eu achei interessante esse termo, que além de missionários, nós sejamos também visionários cristãos, do tipo de Barnabé, capazes de transformar quem está no anonimato em grandes vultos. Que a gente possa ser esse mediador, esse facilitador, que caminhando com a pessoa, e como de fato aconteceu, vai de repente descobrir que essa pessoa que você abençoou, que você discipulou, que você cuidou, de repente vai ter uma projeção de vida pela graça de Deus, um ministério talvez muito maior do que o seu, muito mais evidente muitas vezes do que o seu, e está tudo bem. A gente começa a perceber aqui, no item 2, a humildade de Barnabé ao longo desse processo, porque Paulo, que começa necessariamente sendo introduzido por Barnabé, sendo muitas vezes Barnabé falando, encorajando, para que depois Paulo possa falar, chega um momento em que isso se inverte, porque o que Deus tinha na vida de Paulo era diferente daquilo que tinha na vida de Barnabé. E aqui eu grifei, meus irmãos, na página 47, algo muito lindo. Barnabé estava tão dominado por uma consciência do reino que a humildade se tornou um dos seus pontos mais salientes em seu ministério de discipulado. A força e a sabedoria de Paulo nunca o tornaram um rival para Barnabé. Então ele caminhava dessa forma realmente generosa, desprendida, humilde, para entender
que aquilo que o Senhor estava fazendo por meio de Paulo, especialmente quando Deus usa Paulo para realizar alguns milagres e alguns sinais, que isso não era problema. E daí eu faço uma reflexão para mim também e para todos nós. E entendo isso como algo maduro. Né? Aqui diz assim, não se vê vestígio de inquietude em Barnabé por causa da ascensão de Paulo. Eu coloquei aqui plena maturidade, quando eu me alegro com o crescimento do outro. Quando o outro está do meu lado, eu estou caminhando, estamos na igreja, mas por diversos fatores, mas pela graça de Deus, essa pessoa começa a crescer, pela graça de Deus, de repente o seu ministério, e assim, avaliar qual é a nossa reação, qual é a nossa motivação, faz entender como que está o nosso coração. Se de repente, e nós somos humanos e falhos, o que eu sinto é ciúme, é inveja, se de repente eu até torço, né, na carne para que alguma coisa ruim aconteça, algum problema tenha, a gente não percebe que isso é egoísmo da nossa parte, que essa plena maturidade é quando você, que de repente não pode voar, se alegra quando o outro, quando o seu irmão, ele alça voos grandes e a gente se alegra com isso. Né? Lembrando o texto que o Joel leu lá em Filipenses 2:3, nas orientações que Paulo faz à igreja, para aquela época e também para nós. Nada fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A aplicação diz que tenhamos essa visão de Barnabé para que a igreja de Jesus seja palco da bênção dos homens e da glória de Deus, e nunca palco da rivalidade ou glória humanas. Graças a Deus por isso, né, que a gente possa caminhar para que o crescimento do outro nos alegre, né, nos motive, né, que nós continuemos a orar e abençoar aquele, não muitas vezes se sentir enciumado, não entender, ou até mesmo, evidentemente, em algumas situações carnais, a gente acabar desejando coisas ruins para aquela pessoa, justamente porque o crescimento dela nos incomoda. Né? Isso é algo que precisa ser trabalhado e tratado em nosso coração. Meus irmãos, Barnabé, chegando ao fim, aqui também no item Rafa, 3, deixa eu- pastor, por favor, por favor. Uma coisinha aqui no Uhum. item 2, né, no item 1 e 2. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ainda Saulo, tinha dificuldade de entrar no grupo dos apóstolos, porque os apóstolos eram todos judeus e tinham aquela mente judaica, né? Mas, de certa forma, Deus colocou ali perto dos apóstolos um homem que tinha uma mente mais europeia, como Saulo também tinha, que Tarso era pertinho de Chipre. Então, Barnabé entendia mais como funcionava a mente de Saulo. Então, veja como Deus prepara as coisas, né? E como que é interessante essa postura de Barnabé em relação a Saulo, que é uma postura não de quem julga a priori, mas de quem se abre para ouvir as ideias, para ouvir o testemunho, para ouvir a história, e é por isso que ele pode aproximar Saulo dos apóstolos. Então a gente aprende uma lição muito interessante com isso. Na realidade, na vida da igreja, muitas pessoas chegam à igreja que têm perfis parecidos com o nosso, realidades de vida parecidas com as nossas. E Deus nos coloca aqui na igreja exatamente para isso, para que nós saibamos entender, receber e cuidar dessas pessoas. E sermos pessoas que vão poder ajudá-las na sua caminhada de fé. Então é muito bonito como que Deus prepara Barnabé para ser esse discipulador, que tem um homem judeu, comprometido com o judaísmo, mas de cultura mais europeia, como Saulo também era. E os dois tendo um encontro com Cristo, então agora Barnabé pode orientá-lo a como fazer essa aproximação dos apóstolos em Jerusalém. Então isso é muito bonito, né? E como que ele deixa Saulo brilhar, como ele deixa Paulo avançar e Paulo conduzir. Então é algo muito bonito, um coração muito dadivoso, um coração muito generoso de Barnabé. Amém, pastor. Eu acho que convivendo assim, eu creio que seja uma das dificuldades assim, porque às vezes nos relacionamentos, às vezes a gente levanta algumas barreiras, algumas críticas com relação ao pensamento da pessoa, a ideia da pessoa, mas às vezes falta você entender até o que levou ela a chegar a esse tipo de pensamento, de ideia, que às vezes foi uma construção, mas que a gente precisa
entendendo assim como que isso foi construído para ela, né? E não simplesmente repeli-la. Então é algo muito, um exercício de convivência muito saudável até, né? E necessário. E dentro dessa convivência, como o pastor já introduziu aqui, no ano de 49 depois de Cristo acontece um concílio em Jerusalém, né? Então, assim, às vezes, eu sei que eu particularmente, entendendo um pouco melhor, às vezes sou avesso a algumas questões de conflitos. Eu tenho dificuldades, assim, com relação a conflitos, meus irmãos. Mas eu entendi que é algo falho no sentido, assim, quando você tem um conflito no sentido de mal, de querer desejar mal para a pessoa, isso realmente vira um problema, isso é um pecado. Mas que existem situações em que é necessário você conversar, pontuar, discutir, defender aquilo que você acredita, estar aberto também a pensar diferente. Por quê? Porque alguns judeus que estavam se convertendo começaram a disseminar no meio da igreja que, tudo bem, o evangelho também chega aos gentios, mas eles precisam se circuncidar, né? E nesse concílio, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém e defendem a tese de que a circuncisão não era necessária para a salvação. Isso está lá em Atos 15, né? Após ouvi-los, você vê lá no texto, Tiago dá o seu parecer, né? Tiago pede então que isso seja avaliado com mais calma, que realmente não é necessário, mas que entende que existem algumas outras práticas que poderiam ser cuidadosos, né, com relação à carne sacrificada a ídolos. Enfim, eles escrevem uma carta também, né, que é o resultado desse concílio, e isso traz uma pacificação, pelo menos momentânea, à igreja. 49 depois de Cristo, meus irmãos. Então, assim, a igreja tinha acabado de nascer e as divisões e as questões e divergências teológicas já começavam a aparecer. E daí isso fez eu entender assim também, né, que é necessário, meus irmãos. Às vezes, nessa desculpa de não gostar de conflito, isso pode também, é claro que nós temos que ter muita sabedoria com relação a isso, mas nos disfarçarmos através da omissão. Então, assim, é necessário com amor, com muita sabedoria e graça, que a gente entenda que algumas situações, quando algumas deturpações muito claras, ou quando algo está acontecendo muito difícil ou contrário, que a gente possa com muita sabedoria ter esses momentos, né? É claro que ali estávamos, e também com relação à igreja, estávamos falando dos líderes da igreja, e é claro que existem situações, né, os pastores aqui podem muito bem falar mais a respeito, se for o caso, de situações onde que é necessário ter essas conversas, ter esses ambientes, né, onde a verdade possa cada vez mais em amor ser exposta, né? O amor como fundamento sem deixar a palavra de Deus. Barnabé se mostra ao mesmo tempo muito sábio e extremamente espiritual nesse contexto, né? No 4 aqui, persistência em face da deficiência do discipulado. E meus irmãos, Paulo e Barnabé, essa amizade que nasce, né, através de um discipulado, através de Barnabé entendendo que Paulo precisava e merecia não, mas Deus estava concedendo a ele uma segunda chance. Há um problema nesse relacionamento, né, justamente causado por essa visão diferente, né? Paulo e Barnabé, eles já haviam concluído a primeira viagem missionária quando planejavam esta segunda. Só que nessa primeira, aconteceu um fato que foi João Marcos, ao longo desse processo, ele ter desistido. Não se sabe o motivo dessa decisão. Quando Barnabé começa a insistir que eles levem João Marcos para essa segunda viagem missionária, aí é uma divergência de ideias, né? Paulo resistiu fortemente a essa decisão com a alegação de que João Marcos era um desertor. Os estudos que eu fiz dizem que João Marcos provavelmente era sobrinho de Barnabé, mas conhecendo a vida de Barnabé, a gente entende que não era só por ser parente que ele estava ali pleiteando que João Marcos fosse junto com eles, mas muito pelo coração que lhe oferecia uma nova chance, né? E que bom, pela graça de Deus, que a gente tem essa condição
de termos segundas, terceiras chances, né? Momentos onde a gente entende que errou e que pode, pelo crescimento e pela graça de Deus, recomeçar, né? Paulo relembra o episódio ocorrido lá na Panfilha, quando João Marcos os abandonou durante a primeira viagem. Porém, ambos mantiveram irredutíveis em suas opiniões, a ponto de se separarem. Barnabé e João Marcos foram para um lado, enquanto Paulo e Silas foram para outro. Gostei de uma versão de uma Bíblia de estudo, não me lembro qual delas que eu vi, mas que diz assim que Deus age inclusive nas dificuldades humanas, porque com essa divisão, né, em vez de todos irem para o mesmo local, como cada um vai para um local diferente, isso acaba também ampliando um pouco mais essa divulgação do Evangelho. Graças a Deus que, embora o erro de João Marcos seja fato, a reação de Paulo, aqui colocado pelo pastor como considerada errada, diz anos depois, lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo pede pela presença de João Marcos, pois me é útil para o ministério. Então, eu creio que Paulo, naquele momento, se posicionou, colocou a sua ideia, a manteve, mas depois, pela graça de Deus, eu acho que vendo a obra de Deus na vida de Marcos, então ele lhe oferece sim, né, um outro tempo e agora quer sim estar junto com ele no ministério. Barnabé naquele momento não se negou a oferecer uma nova oportunidade para quem havia tropeçado. Concluindo, meus irmãos, a gente percebe, não sei se alguém tem alguma pergunta ou contribuição, a gente percebe que nós temos esse apelido de Barnabé, né, esse título que lhe foi atribuído pelos apóstolos, o filho da exortação, como algo para a gente refletir, né, sobre como nós estamos na nossa vida prática expressando o Evangelho, expressando o amor de Deus. Pela graça de Deus, irmãos, e caminhando com o Senhor, precisamos estar dispostos a sermos moldados por Ele. Muitas coisas que nós pensávamos em um determinado momento, ao longo dos anos, né, num trabalho de amadurecimento, a gente de repente acaba mudando de ideia a respeito de algumas questões. Isso não é problema, né? Eu não sei se é um versículo, mas eu creio que seja uma frase que diz que o sábio tem a competência e a capacidade de mudar de ideia, o tolo não. Então nós precisamos, assim, entender que não sabemos tudo, entender que erramos, né? Mas também buscando ao Senhor entender que somos moldados por Ele, que a palavra de Deus ao longo do processo, a convivência com os irmãos, ela precisa resultar nesse nosso amadurecimento, visando esse bem comum. Nós todos somos corpo, né? É claro que, numa analogia com relação ao corpo, se acontece alguma coisa com a mão esquerda, com a mão direita, eu sou destro, e ela fica impossibilitada por algum tempo, isso impacta todo o corpo, especialmente a mão esquerda, que vai precisar assumir momentaneamente algumas tarefas e se sobrecarregar e se doar, mas com o objetivo de que essa mão direita se recupere, e às vezes isso acontece, né? Eu me lembro quando nós chegamos aqui na igreja, né, de uma palavra do pastor Edson, na primeira vez que nós viemos aqui, a Carol e eu, já conhecemos o pastor Sinésio e Deus, pela graça de Deus, levanta o pastor Edson para pregar e a gente brinca que faltou só falar o nosso nome lá na frente. Nós entendemos que era aqui que o Senhor nos queria, mas assim, que nós, naquela mensagem, né, o pastor nos trazendo que Deus gostaria de nos usar, e eu me lembro de uma fala do nosso querido pastor Sinésio, que uns 3 meses depois, quando, naquelas conversas sobre ser membro ou não, nos chama numa IBD dessa para conversar lá no gabinete. Né? A primeira reação minha, eu olhei para a Carol e falei assim, que foi que você fez? Né? O pastor chamando no gabinete. Esse erro também nosso de achar que toda vez que o pastor chama para o gabinete, é como o diretor que chama para né, o aluno, porque você fez alguma coisa, e não é assim, isso é uma impressão nossa. Gabinete pastoral, eu tenho certeza que é um dos locais que nós precisamos ter mais confiança e segurança. Sei que essa era a visão do pastor Sinésio, também é a visão do pastor Felipe, um local acessível, onde você possa realmente procurar. Mas eu me lembro de uma fala do pastor que foi assim, olha, uma hora ou outra, eu sei que vocês estão chegando, apaixonados pela igreja, uma hora ou outra,
a igreja vai falhar com vocês. Eu quero convidar vocês a continuar, a entender que somos falhos, que erramos, mas acontecendo alguma coisa, me procure. Nem sei se ele lembra dessa conversa, mas se cair, bata a poeira, a gente está aqui para continuar avançando. E que bom, meus irmãos, que se você olhar para a realidade da Igreja Batista do Aeroporto, você vai encontrar várias pessoas que eu posso chamá-las, e você também, de grandes Barnabés na sua vida. Não tenha medo de depender de Deus, tenha essa humildade para acolher, porque eu tenho certeza que muita gente aqui ama você e quer sempre o seu bem. É isso, meus irmãos. Alguém tem algum comentário, alguma coisa contrária, algo queira nos falar? Por favor, fique à vontade. Estude, leia lá. Você que está com a revista, é um material muito interessante que se remete inteiramente para a palavra de Deus. E que a gente possa se desenvolver, né? Sermos Barnabés e também convivermos com Barnabés ao longo da nossa vida. Se não há comentários, eu queria convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez e rapidamente orarmos e agradecermos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Agradecemos, ó Deus, pela sua palavra que hoje a gente estudou com esse enfoque de perceber a vida de um homem que foi usado pelo Senhor, ó Deus, para romper barreiras, para quebrar preconceitos, ó Pai, para acolher o outro, Senhor. Deus, Barnabé era alguém, Senhor, usado por Ti, cheio do Teu Espírito, a Tua palavra diz isso, que foi, ó Deus, uma bênção na vida de tantos, Pai. Nós queremos, ó Deus, entendendo que isso é a Sua vontade, o mesmo Espírito, Senhor, para que a gente possa mais acolher, ouvir, ó Pai, andar juntos, Senhor, para depois, Pai, exortar, para depois, ó Deus, corrigir, tudo isso feito com muito amor. Nos ajuda, Senhor, e ajude principalmente aqueles, ó Deus, que talvez feridos por tantas coisas, estão escolhendo caminhar sozinhos. Não estão participando dos grupos da igreja, Senhor. A igreja tem oportunizado, Senhor, esses grupos, esses momentos. Então, Senhor, toca nesses corações feridos. Nos ajude também, enquanto liderança, a entender, ó Pai, que um coração ferido, um coração machucado, muitas vezes é agressivo, muitas vezes se coloca de uma forma doída, Senhor. Mas que nós possamos acolher, Senhor. Que possamos ser instrumentos do Teu Espírito, Senhor, para que essa pessoa volte aos Teus caminhos. Para que essa pessoa seja alçada, Senhor, seja projetada no ministério que o Senhor tem, Pai. Obrigado pelos Barnabés dessa Igreja Batista Aeroporto, Pai. Levanta outros, Senhor, e nos ajude, Pai, pelo Teu Espírito, a fazermos a Sua plena vontade. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, muito mais do que essa aula aqui, Senhor. Mas que esse texto, Senhor, esse personagem reverbere nos corações e nos incomode a sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus.